Por meio de deliberação pelos pares desta comissão, deputada Irine Lopes e deputado Fabrício Gandini, em reunião ordinária anterior, foi deliberado convite ao senhor Vander Costa, com o objetivo de apresentar o livro Palavras do Cotaxé. O senhor Vander Antônio Costa, ou simplesmente Vander Costa, nasceu em Barra de São Francisco, em 13 de junho de 1974, viveu boa parte de sua infância e juventude em Ecoporanga, onde, de fato, criou laços afetivos e, portanto, é a sua cidade do coração. Fez o curso técnico em agropecuária na então Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, atualmente Instituto Federal do Espírito Santo, IFES. Em 1996, se mudou para Vitória, onde se formou em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, publicou 4 livros de poemas e organizou a obra Palavras do Cotaxé, que traz relatos e muitos registros fotográficos sobre os 5 seminários das humanidades que aconteceram naquele distrito de Ecoporanga no período de 2013 a 2017. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. É com muita alegria que nós recebemos a sua presença, Vander. Eu não estive nas diversas caravanas que foram a Cotaxé, mas através de você e de outras pessoas muito queridas e chegadas, acompanhamos todo o trabalho que vocês fizeram lá na região e tenho certeza que será muito enriquecedor para o povo do Estado do Espírito Santo a exposição que você fará aqui do livro e das experiências, né? Apesar da imensa importância, lamentavelmente, o Cotaxé e toda a sua história não é muito conhecido do Estado do Espírito Santo, né? E o viés que ele traz de formar um povo, de ser assim determinante na história do nosso Estado, é preciso que a gente tenha mais conhecimento e a gente agradece a dedicação com que você, sua irmã, seus irmãos e outras pessoas da comunidade lá trabalharam tão empenhadamente para que o Cotaxé se tornasse mais conhecido e mais visitado. E mais conhecido também pelo seu livro, né? Então, nós vamos dar a você, por um prazo de até 20 minutos, para você fazer uma exposição sobre o livro e a experiência vivida lá no Cotaxé. Obrigado pela sua presença. É só apertar aqui embaixo, ó. Até ficar vermelho. Legal. Então, assim, antes de mais nada, né, eu quero agradecer, né, o convite feito pela deputada Irine Lopes, né, que eu posso dizer assim, amiga, uma companheira, né, com quem eu tenho a honra de compartilhar lutas, sonhos e caminhadas, né? Então, eu fico muito grato, né? Quero aproveitar também a saudar todas, né, estão aqui presentes, aquelas pessoas também que estão nos assistindo, porque realmente essa história eu tenho uma satisfação muito grande de estar contando, né, daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já pesquisou e dos nossos seminários. Inclusive, eu já quero até adiantar, deputada, agora dia 20 de agosto, né, nós faremos lá uma jornada em Cotaxé, né? A gente vai estar pregando umas placas lá nas casas do distrito, onde a gente fortalece a marca, né, da Universidade Livre, né, que é um projeto assim, que a gente está empenhado em tornar realidade.
né? E também fortalecer a marca de Cotaxé como capital das lutas camponesas do Espírito Santo, né? E aí a gente vai fazer isso, aí eu vou ter também a oportunidade de estar apresentando um trabalho musical, que eu já estou terminando, um álbum, né, que daqui a pouco a gente vai estar podendo disponibilizar aí nas plataformas digitais, e depois sucedido por um outro, assim, um grande artista ecoporanguense, que para mim é o Juliano Gauch, vai estar lá apresentando em Cotaxé no dia 20, então desde já também fica aí o nosso convite, né? Então, assim, não preciso me apresentar, né, porque a apresentação já foi feita pela amiga, a servidora, né, aqui da Assembleia, né, a Eugênia. Posso falar amiga assim, né, porque a gente já de rede social e agora eu estou conhecendo ela pessoalmente, já por 2 vezes a gente se encontra, e ela sempre foi muito bem citada, né, por um amigo, um pesquisador de Ecoporanga, que é o Hélio Ramírez, né? Então, não posso deixar de fazer essa menção especial que a servidora Eugênia, que é uma pessoa muito proativa, muito dedicada e que contribui muito também com esse trabalho, né? Mas, enfim, então vamos falar da questão do livro mesmo, propriamente dito, né? Palavras do Cotaxé, né? Relatos sobre o Seminário das Humanidades. O que acontece? De 2013 a 2017, nós fizemos 5 seminários, né? Foi uma ideia assim, que foi dada em 2009, né, por um amigo, né, Márcio Moraes, né? Ele tinha uma intenção de fazer lá um encontro, né, dos historiadores e tal, e aí ele deu aquela ideia, né? E como eu sou formado em filosofia, eu falei assim, não, nem de história, nem de filosofia, que eu também não quero puxar sardinha para o meu lado, mas a gente pode fazer aí o encontro, o seminário das humanidades, porque aí quem se sentir humano está presente, independente da área de formação, né? Basta ter curiosidade e querer estar conhecendo aqui e participar, né? E então então isso foi idealizado por ele em 2009 então em 2013 a gente faz o primeiro seminário, mas era uma coisa assim, né? Uma coisa muito nova, né? Cotaxé está quase 360 quilômetros daqui. E tinha aquela coisa também de fazer um movimento de fora para dentro, levando muita gente, envolvendo a Universidade Federal, né, movimentos sociais, né, sindical, né, movimento urbano, mas também do campo, né, MPA, MST, né, até porque como a gente está falando de luta camponesa, a gente tem que trazer, né, aqueles movimentos que representam de fato esta luta, né. E, na verdade, foi pensado assim para ter um seminário, mas aquilo assim gerou uma comoção, uma emoção tão forte nas pessoas que foi impossível fazer um só. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, e sempre chamando muita gente, porque o objetivo, na verdade, era fazer com que aquela história tão pouco conhecida tivesse alguma repercussão, principalmente no meio acadêmico e tudo, né? Passava muito despercebido. E assim, né, e outras pessoas mais, né, aí, que faz militância e tudo, mas que não conhecia. E eu acho que é uma história que é uma referência, sim, né, ela tem que ser bem apropriada, né? Então, era contar essa história, ao mesmo tempo estimular, né, trazer novos pesquisadores e, ao mesmo tempo, disponibilizar todo esse material que a gente fosse juntando aí, em alguma página da internet, porque facilitaria também para quem viesse conhecer, né? Nós tivemos que correr atrás de muita coisa, mas hoje é muito fácil. Inclusive, eu vou até deixar aqui, quem quiser conhecer, né? Memória... Cadê? Memória Camponesa Cotaxé.com, é isso mesmo. Então, é uma página que nós temos na internet, né? E logo que você abre, já vai ver, ponto de memória Cotaxé. Depois eu vou dizer por que disso. Então, está todo esse material, e ali você tem dissertações, tem fotografias, muito registros, tem a tese, né, do professor Luiz Muramatsu, né, que é do Departamento de Ciências Sociais da UFES, né, a única tese, né, tem as dissertações, tem livro também que foi publicado. Então, assim, já tinha coisas antes, mas de 2013, houve de fato essa efervescência, né? Depois eu posso citar, inclusive, né, pesquisadores, né, que têm se empenhado em entender aquilo ali, trazer, inclusive, novidades a respeito daquela história, né? Mas aí o que acontece? Em 2017 eu já estava assim, muito cansado, dedicado àquilo, né? A gente trabalha o dia todo, né? Trabalhava a semana toda, e depois, naquela correria de organizar seminário, era assim, me tomava uns 3 meses, pelo menos,
antes de fazer o seminário, e fora o que gerava para depois, né? Porque assim, você tem que sistematizar esse trabalho, você tem que organizar, porque esse era o objetivo, não deixar assim, as coisas perdidas. Mas aí, assim, em 2019, né, eu pensei em estar fazendo alguma coisa lá em Cotaxé. O pessoal tinha até dado a ideia de fazer o Cota Jazz, né, porque sempre foi muito forte, né, a participação de músicos e tal, né, e o quinto assim, foi muito marcante, né, fizemos ali, após as discussões todas, mais à noite, uma roda com muitos músicos, né, violão, sanfona, saxofone, pandeiro. Aí o pessoal, não, é o Cota Jazz. Aí eu pensando naquilo, aí fui convidar, né, um amigo, né, Jessé Paixão, músico, uma pessoa assim que eu tenho muito afeto, muito, né. E aí eu procurei, disse, Wander, por que você não faz alguma coisa pela Secult, né? E deu aquela ideia. E aí, pô, acho que é isso mesmo, né? Não tinha pensado nisso. E assim, foi o primeiro projeto mesmo que eu fiz, né? Que eu elaborei. E aí tivemos assim, a sorte, né, de aprovar esse projeto em 2020. Aí ele foi aprovado e tal para ser executado ali em junho de 2020, mas aí veio a pandemia. Então, até mesmo o resultado do edital só foi sair em agosto, depois, né, do prazo estava estabelecido ali para executar. Então, e sempre sendo adiado, porque, né, a questão da pandemia só foi, né, piorando mesmo, né? E acabando que a gente só foi fazer esse seminário através do edital da Secult, né, com a criação, inclusive, do ponto de memória Cotaxé, agora no final de 2021. E aí, o que acontece assim? Nossa, gente, só que foram 5 seminários, tanta gente participou, tanta gente foi em Cotaxé, tanta história bonita, por que não fazer esse livro, né? Aí eu me coloquei, me deu mais um desafio, né? Que é assim, pô, fazer um livro, né? Trazendo essas pessoas que passaram por lá para estar contando as suas experiências, porque ao mesmo tempo que a gente poderia estar falando dos seminários, naturalmente seria também falar da história local ali tão discutida, né? Então, né, Palavras do Cotaxé, relato sobre o Seminário das Humanidades. E acabando que a gente conseguiu fazer esse livro e lançar, né, em Cotaxé, né? Já no 6º seminário. E assim, é um livro que contou com a participação, né, de 36 pessoas, né, inclusive assim, estudiosos, né, do tema. Então tem texto aqui do Adilson Vilaça, mas tem do Hélio Ramírez, do Vitor Lage, né, tem do Weber, né, que é do Departamento de História da UFSC, que inclusive foi orientador do Hélio Ramírez, então é uma pessoa também que tem se debruçado a estudar a questão do Cotaxé, e tem dado uma contribuição muito grande, né? E aí assim, aí eu acabei fazendo também um lançamento aqui em Vitória, depois eu voltei lá em Ecoporanga. Então, assim, é um livro muito importante, até porque ele gerou toda uma movimentação, toda uma sensibilização, né? Então, acho que assim, foi uma coisa muito acertada, né, quando a gente teve a ideia de fazê-lo, né? E assim, e aí o interessante também é que ele traz também diferentes teses, né, diferentes narrativas, né, entendimento da história de Ecoporanga, né, e não desmerecendo nenhuma, porque todas são importantes, né, e essa coisa é dinâmica mesmo, né? Então, por exemplo, quem está pesquisando hoje está trazendo alguma novidade, de repente lá na frente pode dizer que não é bem assim, né? Então, assim, não estamos desmerecendo ninguém com isso. Mas uma coisa que é muito colocada sobre essa história, né, ali de Cotaxé e região, né, sobre o estado da União de Jeová, no estado da União de Jeová, né? E aí também tem uma figura muito emblemática disso tudo, né, que é o Delino, né? E assim, então tem toda uma construção. Mas aí quando vem os novos pesquisadores, começa a ver que algumas coisas ali não batem, né? Então, assim, ali em Cotaxé, região, né, teve luta de camponeses, teve massacre, teve a presença do Delino, teve, né, do Partido Comunista. Tudo isso teve. Agora, quando você fala do Estado não de Jeová, há controvérsias.
há controvérsias, né? Eu sei que essa é uma questão muito cara, né? Até porque é uma questão colocada assim que está muito sedimentada, né? Mas o que acontece? De acordo até com tem uma pesquisa que eu acho que ela foi assim um virar meio que de página, assim, né? Foi uma inflexão muito grande, foi um trabalho, né, de um jovem pesquisador, né, o Vitor Lade, ele fez a dissertação dele na Universidade de Ouro Preto, né, em História, e aí tanto, né, ele fala, eu vou até citar aqui o título da dissertação dele, né, Vitor Augusto Lage Pena, Os Poceiros de Cotaxé e o Movimento Udelinista. Esse udelinista aqui não é à toa, porque sempre falava Giovense, né? E aqui ele fala udelinista. Então, o que acontece? Segundo o Vitor e depois o Hélio Ramírez também ele vai aprofundar nisso, o que aconteceu ali, na verdade, é que havia uma necessidade, né, por parte, né, dos interessados, né, das pessoas que queriam ocupar ali a terra dos camponeses, dos poceiros, né, inclusive com pessoas, né, de dentro do Estado. Então havia uma necessidade então, de fazer, reprimir aquele movimento ali que o Udelino fazia, né, que era liderar aqueles camponeses, mas você tinha que criar uma narrativa, um negócio que justificasse isso. Então você tinha que falar que o Udelino, ele era um cara que não respeitava, inclusive, um pacto federativo, porque ele queria criar um novo Estado naquela região, né? E assim, mas só que você tem muitos depoimentos, e tem muito material que hoje o Hélio Ramírez, inclusive, ele pega daqui da Assembleia, das CPIs que teve da época, e você não vê as pessoas falando desse Estado. A única pessoa que falou do Estado União de Jeová, que confirmou isso, foi um camponês que foi preso, que aqui não vou lembrar o nome dele, mas está registrado aqui nos livros, em vários lugares. Ele confessou, né, essa história, que foi, na verdade, atribuída, né, na época ao major Djalma Borges, que atuava ali, né, com a polícia ali naquele momento. Então, ali, né, numa delação forçada, né, sobre tortura, esse camponês ele confirma isso. Mas nem o próprio Udelino falava de Estado União de Jeová, mas se diz que existia um patrimônio, né, com esse nome, né? Até porque ali é um local, Ecoporanga, que chegou a ter 80 mil habitantes, né? Isso com os dados aí, com os órgãos que fazem essas pesquisas, né? E eu imagino que de uma maneira que não era muito fácil, né? A questão de acesso e tudo, poderia até ser mais, de uma maneira até muito precária. Então ali teve vilarejos que hoje nem existe mais, né? Então eu escuto falar de um lugar chamado Cabajá. Não existe esse Cabajá, Cabajá, né? Então não existe. Então existia também esse patrimônio. Então, com base nisso tudo, nessa figura, né, megalomaníaca, né, um messiânico, uma pessoa louca, acompanhada de um monte de fanáticos, isso é uma maneira também de você estigmatizar a luta dos camponeses, né, ali dos trabalhadores. E aí você inventa, inclusive, essa história do messiânico, do cara lunático, essa coisa toda. Quando, na verdade, o Udelino, ele era uma liderança política, antes de mais nada. Agora, ele participava das questões religiosas? Claro que sim, né? Ele deixar de participar, até porque isso é muito forte também, principalmente nas comunidades do campo, né? E ele, como liderança, acredito que ele também tinha a religiosidade dele, mas ele, como liderança, acho que ele compreendia isso, mas é uma pessoa que buscava conversar com o Juscelino Kubitschek, que era governo de Minas Gerais, conversava com o governador na época, que agora esqueci o nome, mas procurava também o presidente Getúlio Vargas, né? E aí, e o Udelino, ele é dado como morto, né? Dado como morto. E quando, na verdade, o Vitor, né, ele descobre 2 fotografias do Udelino na redação de um jornal no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.
3 anos depois, quando ele é dado por morto, sei lá, 53, 54, ele descobre uma foto desse 56 ou 57. Isso está registrado. E assim, e foi uma coisa que chamou muita atenção, foi muito impactante, porque ninguém tinha registro de fotografia. E aí pensava que o Delino era branco, franzininho, que andava dentro de um ternozinho, um negocinho ali, aquela figura mesmo, né, que se cria aquele tipo, né? Quando na verdade o Delino é negro, aquela figura forte, né? Então assim, isso acaba derrubando muita coisa, né? E aí assim, quando você fala que não teve o Estado União de Jeová, que não vai desmerecer toda essa luta, toda essa coisa, né? Porque para mim essa luta ela continua uma coisa muito épica, né? Aí não faz sentido você falar mais, não, porque ali inclusive teve um corpo administrativo do Estado, teve bandeira, teve hino, né? Chegou a se constituir, né? Então assim, eu falo isso porque é interessante que as pessoas que queiram entender essa história mais aprofundada, né, conheçam também o trabalho dos pesquisadores, né, que estão atuando assim nesse momento, né? E assim, eu não vou nem falar o título de cada dissertação, porque acho que iria tomar muito tempo, mas, por exemplo, nós já temos de 2007, né, até antes do seminário, mas uma pessoa que já traz algumas novidades, né, que é o Wallace Tarcísio Pontes, né? E aí depois disso vem, né, o Hélio Ramírez, né, o Vitor Augusto Lage Pena, aí você tem aí o professor, o Weber, né, o Weber José de Oliveira, que tem dedicado, tem a tese do professor Luiz Muramatsu, né, e além disso, né, nós temos também trabalhos que não entram nessa questão assim, diretamente nela. Nós temos o trabalho do Demian, né, que é formado em geografia, fez o mestrado, e aí ele fez o trabalho dele pesquisando ali acampamentos, para dizer que essa luta também ela continua, até porque o problema da terra, né, ela não foi resolvida, né? E temos também já de uma pessoa que mora em Ecoporanga, né? Advogado, servidor lá da prefeitura, Jones Teles, acho que é Jones Madison Teles, né? Que aí ele pesquisa 2 assentamentos, né? Para falar inclusive da viabilidade econômica, né? Como as pessoas progridem ali numa área de acampamento e tal. E aí ele fez na FUCAP, né? Então todos esses trabalhos que foram feitos, eu acompanhei, eu li todos eles, sem nenhuma exceção, né? E assim, é claro que a dissertação, a tese, né, são textos de grande fôlego de leitura, mas um livro assim que eu indico, né, é o Contestado Capixaba, né, Historiografia e Aspectos Históricos, porque ele foi organizado pelo professor Weber José de Oliveira, pelo Hélio Ramírez, pelo Vitor e Leonardo Zanqueta Foleto, né, era estudante na época do mestrado de História, né, de Colatina, né? E então fizeram isso aqui porque eles falam do contestado capixaba, até porque da questão de conflito mesmo entre Minas Gerais e Espírito Santo, mas vai falar também dessa questão lá de Ecoporanga, mais especificamente ali de Cotaxé e região, né? Então, aquilo que estão nas teses está mais condensado aqui nesse trabalho, né? Então, assim, e dizer que essa história de Ecoporanga não está somente nos livros, ela está no cinema, né? Então nós temos aí 2 documentários, né? Um inclusive com base no livro do Adilson Vilaça, que é o Cotaxé, né? Eu até anotei que foi um filme dirigido pelo cineasta Joel Zito, né? Tá aqui, né? Tá. Cotaxé, o efêmero Estado da União de Jeová, né? E tem também os incontestáveis, que aí já também não tem nenhum objetivo, assim, essa aqui é a realidade dos fatos. Não, é ficção mesmo, é assumido, né? Tem como roteirista o Saulo Ribeiro e o diretor Alexandre Serafim, né? Serafa. E agora, recentemente, saiu um
outro filme contestado, A Guerra Sem Tiro, do Clóvis Mendes, mas que assim, já vem muito ainda influenciado dentro dessa perspectiva do Estado, União de Jeová, essa coisa toda, mas que não deixa de ter a sua... Repete para mim aqui, que eu perdi. O Clóvis está fazendo um filme novo? Ele terminou agora. E assim, muito interessante, bem legal mesmo, né? Principalmente na questão ali do conflito mesmo entre Minas Gerais e Espírito Santo. Mas nessa questão aí do Cotaxé e região, né? Então ele pega essa tese mesmo do Estado de Novo, essa coisa toda, né? Mas assim, não deixa de ter sua beleza, não deixa de ter sua qualidade. Eu recomendo que o filme seja visto. Inclusive, ele está sendo passado em todas as cidades que foram ali envolvidas no conflito entre Minas e Espírito Santo. Inclusive, ele até me deu a notícia que o filme seria passado lá em Cotaxé, né? Então, sim, e eu acho que o importante é o seguinte, independente da tese do que um ou outro pesquisou, é que existe um movimento e que existe pessoas pesquisando. Por isso que eu estou falando assim, é importante, né, que as pessoas... E não está só nos livros, está em livro, está na música, está no cinema, está, assim, acho que em vários campos, está em artigo de jornais, de revistas, toda essa história. E assim, o que a gente faz é realmente trabalhar para que essa história seja cada vez mais e mais conhecida, né, porque ela tem a sua importância, sim, né? É a luta camponesa, de resistência camponesa, mais importante do Espírito Santo. Inclusive, o Hélio Ramírez, antes dele fazer a dissertação dele, porque ele fez a monografia dele já nesse tema, né, porque ele vivenciou essa história no início da década de 60, ainda jovem, ele foi para lá, né, ele era do Partido Comunista, e ele veio pesquisar essas pesquisas depois de uma certa idade, né? As coisas de velhos militantes, né? Que foi preso pela ditadura, que teve que morar fora do país e que tem muita história para contar, mas só consegue fazer isso depois, de repente, a partir de uma certa idade. E já na monografia dele traz uma novidade, uma coisa muito interessante. Assim, olha, é a história de luta camponesa mais longeva do Brasil. Durou 18 anos, de 48 a 66, até um pouquinho após o golpe militar. Mas aí as pessoas realmente elas foram sendo expulsas, né? Elas começaram assim, não, vamos ficar nessa briga aqui, né? Vamos para outro lugar, né? E aí, claro que com o regime ali militar, né? Qualquer lugar que tivesse um momento considerado subversivo, a repressão ela chegaria mesmo. Então aquilo foi inviabilizado, né? Mas pode dizer, segundo o Hélio Ramírez, que durou até 66, né? Então é isso. Então eu só tenho mesmo a agradecer assim, pela oportunidade, né? Eu não sei se eu consegui, se eu passei no tempo, se eu obedeci o tempo, como é que está isso aí, né? Mas é isso. Aí tá, mas deixa eu aproveitar. Aí, inclusive, esse livro aqui, né, eu fiz um lançamento dele aqui em Vitória, aí logo após, assim, foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, né? Porque, de repente, eu ia fazer um lançamento desse livro lá em Coporanga, né, para os amigos, parentes, o pessoal ali de Coporanga, né? E aí, de repente, né, um outro amigo também que contribui muito com esse trabalho, Perli Cipriano, né, a Tânia Araújo, né? A turma daqui de Vitória, não, vamos lá Coporanga com você. E quando pensa que não, já estava formada a comitiva, fomos em 17 pessoas, né? Então, quer dizer, o trabalho assim que eu organizei, né? Várias pessoas, amigos ali me apoiando. E a Tânia, ela falou assim, eu já estive em Cotaxé antes, o Wander, mas para mim, se tem uma coisa que ficou muito marcante assim, na minha memória, é a marca do nada. Não tem nada registrado. O que tem dessa história? Não tem. Temos que fazer alguma coisa, né? Ela é muito sensibilizada com isso tudo, né? Porque como é que isso é possível, né? Ela deu a ideia da gente fazer uma placa, né? Um memorial, né? Para homenagear essa luta, né? Dos camponeses, das camponesas, dos poceiros, poceiras, né? E aí, nessa ida para Coporanga, lançar o livro, chega até Cotaxé e colocar essa placa em algum lugar. Aí colocamos lá no espaço, que a gente sempre faz as nossas reuniões, os nossos bate-papos, que é o que a gente chama lá do Espaço do Júnior, né? Uma pessoa que nos ajuda muito, né?
o Júnior e o filho dele, né? A família sempre ajudou muito, né? O João Antônio e tal. E aí chegamos assim, vamos pregar em algum lugar, aí pregamos lá. Só que aí logo após, né, aí já se falava muito da questão, pô, tem que construir um museu, não sei o que, isso aqui, meu pai, você tem que ter uma casa, tem alguma coisa. Aí a Tânia, ela foi e comprou uma casa lá em Cotaxé, pensando nessa ideia do museu, da Universidade Livre, até um espaço de residência. Então, nessa nossa jornada que nós vamos fazer lá agora, inclusive, assim, discutindo como é que a gente vai estar viabilizando. Então, na verdade, a gente pensava em fazer um seminário que virou 5, depois virou 6. Aí, quando eu achei que a missão já estava por encerrada, aí sempre aparece um outra e bota a pilha, né? E se a pilha for bacana mesmo, se for uma coisa legal, a gente acaba adotando, pegando, aceitando a pilha e a gente vai fazendo, né? E eu espero, quando a gente não poder fazer mais, que outras pessoas, né, dê continuidade ao nosso trabalho, né? Então, só tenho muito a agradecer por tudo. A gente que tem a agradecer a você, Wander, meio de longe, né? Eu não fui nenhuma vez. Estou sempre correndo, era deputado federal, depois, sempre uma coisa ou outra, nunca dá para ir. Mas eu aqui acompanhando as suas exposições aqui, eu acho que tudo que tiver produzido, nós podemos, através da comissão aqui, disponibilizar na casa. Sim. Lá podemos ter sessão de cinema, podemos ter exposição das fotos, podemos ter palestras das pessoas que foram fazer tanto os filmes, quanto as fotos, quanto os livros, quanto aquelas pessoas que foram acompanhar, porque eu sei que foi muita gente, sim, muitos amigos nossos que estiveram, que foram lá para conhecer, para ver, aqui é o contestado, aqui aconteceu a guerra do contestado. A Tânia é uma pessoa que nós teremos que homenageá-la assim muito, né? A Tânia é uma pessoa que tem dedicado a vida dela entre o trabalho que ela faz com os refugiados na Europa e os tempinhos que ela pode dedicar para nós aqui no Brasil. Toda vez que ela vem ao Brasil e fica aqui conosco 2, 3 meses, ela vai embora, fica alguma coisa, né? Eu nem sabia que tinha uma casa lá no Cotaxé. Mas nós temos lá o triplex, agora tem uma casa verde. Sim. E vamos ter outras porque tudo que ela agregou, tudo que ela juntou na vida dela, ela está disponibilizando para marcar a história da classe trabalhadora nos seus diversos aspectos, através das atividades, especialmente das atividades culturais, que são as que efetivamente contam as histórias inteiras. Então, assim, nós vamos dar prosseguimento nisso, vamos conversar com você. Eu quero ter, numa próxima visita, talvez trazer 1 ou 2 pessoas de lá, remanescentes, claro, para que elas possam dar o seu testemunho de como vivenciaram isso. Não é apenas aqui, não leve como se fosse pequeno, porque não é pequeno. Mas não exclusivamente as pessoas que fizeram todo o trabalho de pesquisa, não apenas os pesquisadores, mas também as pessoas remanescentes dessas lutas, filhos e netos desses lutadores que ficaram, que mantiveram uma tradição oral, né, que ajuda muito em manter vivo. E eu espero que esse museu e a Universidade Livre, a gente possa aqui da Assembleia dar algum tipo de contribuição. Infelizmente, a nossa Assembleia, ela
não tem disponibilidade de recursos, mas ela agrega recursos humanos, né, outros tipos de ajuda com equipamento, com coisas assim, que pode ir marcando, né? O dia que os capixabas efetivamente conhecerem o estado do Espírito Santo, vai ser uma imensa descoberta, porque é uma riqueza fantástica. É uma pena que a maioria dos capixabas não conheçam o Espírito Santo como ele é, de verdade, como ele é, dentro da sua história. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação. Se não tiver, nós vamos encerrar, mas dizendo a você que nós vamos dar prosseguimento aqui a essa abertura sobre o Cotaxé e propor aqui à casa. Vamos ter que passar o momento eleitoral, né? O momento eleitoral, além de ser legalmente muito restritivo, muitas coisas a gente não pode realizar por restrição legal, também tem a restrição de tempo. Quem não é candidato está ajudando alguém que é candidato, né? Então, assim, e tem gente que é candidato e está ajudando vários que são candidatos. Eu que quero mudar o Brasil, estou trabalhando muito. Trabalhando muito para mudar o Brasil no primeiro turno. Isso aí. Então, depois, logo em seguida do processo eleitoral, nós vamos poder chamá-lo aqui para que a gente dê prosseguimento. Então, portanto, muito obrigado pela sua participação de hoje. Então, com essas palavras, eu quero agradecer especialmente a você, meu amigo, companheiro, Wander. Sucesso, força nessa sua caminhada. Quando você pensa que acabou, está começando, tá? Assim será sempre. Vai se acostumando. Tá? E agradecer a presença de todas e de todos, e de todas e todos que nos acompanharam pelas plataformas da ALIS. Um grande abraço. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Cultura. As informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você.